A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores e professoras da classe de jovens, sejam bem-vindos ao canal Professor Tiago Nascimento. Eu sou o professor Tiago Nascimento, sou obreiro aqui na Assembleia de Deus de Joinville, também professor na Faculdade Refidim. Nesse trimestre, então, estamos aqui nesse projeto, né, de gravar as pré-aulas aqui, gravar subsídios para a classe de jovens, usando principalmente o livro de apoio, também a revista, né, de professores aqui como ponto de partida e também a minha experiência aqui como professor. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, já há mais de 20 anos a gente trabalha aí na área da Escola Bíblica Dominical, também atuamos aqui no Discipulado Jovem, aqui na Assembleia de Deus em Joinville, e também professor na área de Ciências Humanas e de Teologia. Então você pode apontar sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, também vou deixar o link para ele aqui na área de comentários, né, na descrição do vídeo, você pode clicar ali e conhecer. Temos ali alguns cursos que nós indicamos, né? Você que deseja se aperfeiçoar aí na área da teologia, na área ministerial, temos algumas indicações de cursos, também as nossas redes sociais aí para você nos seguir e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Bom, lição de hoje, classe de jovens, o tema aqui é a falácia da teoria do deísmo. Então, lição de número 10, que é um outro assunto que, à primeira vista, parece, então, algo assim muito teórico, muito filosófico, mas que, como nós veremos aqui no decorrer dessa aula, tem uma aplicação prática aqui muito grande, né? Está bem presente aqui na realidade dos nossos jovens, porque muita gente acredita que Deus existe, né? É o caso, então, de um deísta, mas na prática vive como se esse Deus estivesse distante, como se ele fosse um Deus silencioso, que não se manifesta na realidade. Então, essa é uma típica postura deísta, né? Não um deísmo filosófico, mas um deísmo prático. E é exatamente isso que a lição vai abordar. Então, o nosso texto áureo, aqui, nosso texto principal, é Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Colossenses 1, 16 e 17. Então, aqui nós já vemos, né, no texto principal a criação e a providência divina. E a gente vai abordar hoje 3 aspectos importantes aqui, que são justamente criação, providência e o milagre. Então, tudo isso vai estar atrelado aqui dentro do conteúdo da lição. E um deísta é alguém que acredita na criação, acredita talvez na providência, né, num certo sentido, assim, no sentido de que Deus criou o universo e que as coisas subsistem em Deus, ou seja, Deus não é um Deus morto, né, Deus não está morto para um deísta, mas, porém, Deus está distante. Deus é um relojoeiro que criou o relógio e não precisa ficar interferindo. Então, o nosso textuário é bem interessante para a gente já problematizar essa questão. Bom, mas para entender aqui o deísmo, né, como geralmente nós fazemos aqui em nossos vídeos, a gente vai voltar ao contexto histórico, né? Vamos voltar aqui um pouquinho na história para entender, então, como que ele surgiu. Porque, como a maioria das disciplinas aqui, das teorias que nós estamos estudando, nada surge do nada, né? Do nada, nada se cria. Então, as coisas precisam surgir de alguma coisa. Tem um processo evolutivo, né, por detrás das ideias. E o deísmo, então, ele vai ter aqui, digamos, o seu nascimento por volta dos séculos 17 e 18, né, o período ali do iluminismo. Mas antes ainda do século 17, então antes dele nascer, é interessante a gente ver aqui o contexto das guerras religiosas na Europa. Então, primeira imagem, depois desses slides aqui, se você quiser, também vou deixar aqui na descrição o link para você baixar, você poder editar ele aí no seu computador, né, deixar ele aí da forma como você preferir, né, para auxiliar aí a sua aula. Mas na primeira imagem, então, nós temos ali Martinho Lutero com as suas famosas 95 teses, e isso é 1517. Então, ali tem início um período de reformas religiosas, um período de mudança daquilo que durante praticamente 1000 anos ali de Idade Média havia sido sempre do mesmo jeito. Claro que nós estamos aqui falando da Europa Ocidental. Na Europa Oriental, no Oriente, né, na Ásia como um todo, haviam outras coisas que estavam acontecendo. Mas, né, tratando especificamente, então, da Europa Ocidental, o ponto de virada começa, então, aqui em 1517, com Martinho Lutero, com esse processo das reformas protestantes. E aí, depois a gente vai ter aqui as guerras religiosas. Então, nas décadas seguintes, né, após Martinho Lutero, após João Calvino,
após Henrique VIII, né, que são as principais reformas ali que são abordadas aqui na historiografia, mas a partir dessas reformas, então começa esse processo de guerras religiosas. Católicos e protestantes, né, vão se digladiar ali em diversos conflitos, uma página muito triste, né, da história do cristianismo. E o auge disso talvez tenha sido, então, a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu ali entre 1618 e 1648, e que devastou muitas regiões da Europa, né? Regiões inteiras ali foram destruídas com essas guerras em nome de Deus, guerras em nome da religião. E principalmente na Alemanha, né, naquilo que viria a ser então a Alemanha atualmente, foi um dos principais cenários ali da Guerra dos 30 Anos. E foi uma guerra que deixou milhões de mortos. Então, isso vai, dentro da intelectualidade, começa a surgir, então, um sentimento, né, uma mentalidade antirreligiosa. Como que a conclusão dele seria assim, a religião está dividindo a sociedade, a religião está produzindo guerra, está produzindo violência. Então, começa a se instalar ali esse ambiente antirreligioso. E, ao mesmo tempo, um outro movimento começava a crescer ali em importância, né? O ponto 3 aqui do slide, então, a revolução científica. Então, ali nós vamos ter alguns nomes destacados, como o Francis Bacon, o Galileu Galilei, o Johannes Kepler, Isaac Newton. Então, todos esses cientistas, né, filósofos, cientistas, estavam demonstrando que o universo possuía uma ordem impressionante. Planetas, né, obedeciam a leis matemáticas ali nas suas rotações, a natureza toda parecia funcionar obedecendo a algumas normas, né, de uma forma assim organizada, de uma forma previsível. Em paralelo a isso, né, nós vamos ter também ali no pensamento, né, filósofos como o René Descartes, que vai trazer ali o famoso lema, né, do penso, logo existo, nós já abordamos ele aqui em vídeos anteriores, e o René Descartes, então, defende que a razão deveria ser o principal caminho para obter o conhecimento. O Francis Bacon, falando da questão da experimentação, da experiência, né, do empirismo, que só poderia ser considerado verdadeiro aquilo que pudesse ser replicado, comprovado. Então, desse encontro entre a crise religiosa, o avanço científico e o racionalismo filosófico, vai surgir, então, esse ambiente propício, né, para o surgimento do iluminismo. Então, no ponto 4, nós temos o iluminismo do século XVIII, e os iluministas, nós também já vimos aqui em vídeos anteriores, né, a razão humana para os iluministas poderia explicar praticamente tudo. Então, essa era a visão aqui dos filósofos do iluminismo. Então, nomes ali como Voltaire, Diderot, Montesquieu, Immanuel Kant, né, já numa fase posterior. Então, são nomes ali que ajudam a consolidar essa confiança na capacidade humana de compreender o mundo sem depender da autoridade religiosa. E, porém, não havia aqui ainda um ateísmo propriamente dito, né? Então, é nesse contexto que surgem aqui, vamos avançar o slide aqui para mostrar alguns desses nomes, né, que eu citei. Então, é nesse contexto aqui que vai surgir uma figura muito importante para a nossa aula, que o comentarista apresenta ali no livro de apoio, que é o Edward Herbert de Sherbury, que viveu entre 1583 e 1648, e é conhecido como o pai do deísmo inglês. O Herbert, ele acreditava que todas as pessoas poderiam conhecer a Deus apenas pela razão. Então não precisava ali uma revelação sobrenatural, não precisava de milagres, não precisava da Bíblia Sagrada, né, a revelação escrita. Para ele, existiria uma espécie de uma religião natural, né, vamos dizer assim, uma religião universal, que era acessível a todas as pessoas apenas através da razão, apenas através do conhecimento. E mais tarde, um outro autor aqui vai ajudar a popularizar essas ideias, que é o Thomas Paine. Então, o ponto 6 aqui desse slide, né? Então, o Thomas Paine viveu aqui entre 1737 e 1809 e escreveu muitas obras, entre elas um livro muito clássico dele, conhecido como A Era da Razão. E nesse livro, o Thomas Paine defende, então, que Deus existe, né? Então, veja, não são ateus, né? Eles olham para o universo, olham para a criação e percebem que necessita de uma explicação, necessita de um princípio criador, né? Um princípio universal. Então, existe um criador para eles. Mas o Thomas Paine rejeita que a inspiração divina da Bíblia, os milagres, as profecias, né? Inclusive tem uma frase famosa dele aqui, que é a seguinte: a minha própria mente é a minha igreja. Então, isso aqui é importante, né, professor? Thomas Paine, o próprio Edward de Sherbury, eles não são ateus, né? Eles acreditam na existência de Deus, mas eles acreditam que há um Deus, então, que não intervém no mundo. E aí a gente chega nessa famosa
metáfora aqui do Deus relojoeiro, né? Que o professor Eduardo Alves aqui dá uma aprofundada no livro de apoio, mas que a nossa revista também apresenta aqui no primeiro tópico, né? Onde fala ali das origens do deísmo. Então, essa metáfora do Deus relojoeiro, que está aqui no primeiro tópico, de forma resumida, né, podemos dizer que é como se Deus houvesse criado o universo como um relógio, deu corda no mecanismo, né? Hoje talvez poderíamos pensar um relógio com bateria solar, né, com luz solar, enfim, né, então não precisaria de dar corda mecanicamente. Mas pensando aqui na época do iluminismo, então aqueles relógios mais antigos precisavam de dar corda, né? Mas então eles entendiam, né, percebiam dessa forma, né? Um Deus que projetou o universo, né? Construiu o universo, estabeleceu as leis da natureza, né? Que tem a ver então com o que os cientistas estavam então descobrindo nesse período. Então deu corda no mecanismo e simplesmente deixou o universo funcionando sozinho. O relógio continua funcionando. Então Deus continua existindo, né? O universo está ali, Deus está lá, mas só que não há agora um relacionamento, não há milagre, não há revelação contínua, não há intervenção divina na história. Essa é a metáfora do Deus relojoeiro. E aqui está uma aplicação muito importante para nós, né? Você pode fazer aí com a sua classe. Com certeza, o maior problema atual, então, não é o deísmo filosófico lá do século XVII, século XVIII, mas sim o deísmo prático do século XXI. Por quê? Muitas pessoas, ao ser confrontadas com essa metáfora, por exemplo, vão rejeitá-la, vão dizer, não é assim que funciona, né? Deus existe, Deus intervém, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente acredita no sobrenatural. Mas, na prática, as pessoas vivem como se realmente Deus não intervisse. Então, frequentam a igreja, carregam a Bíblia, talvez até leem a Bíblia, mas vivem como se Deus estivesse distante. Oram de uma forma mecânica, repetitiva, sem esperar realmente por uma resposta, né? Não acreditam que Deus possa dirigir as suas decisões. Então, não percebem a providência divina na sua rotina. Então, esse é um retrato da nossa geração, né? E aí aqui tu pode fazer essa pergunta aí para os seus jovens, né? O Deus da Bíblia é um relojoeiro distante ou ele é um pai presente? E a realidade bíblica, né? A resposta bíblica, ela é muito clara. O Deus das Escrituras, ele não apenas criou o universo, mas ele também sustenta o universo. Então, aí é que entra essa questão da providência, né? O nosso texto inicial aqui de Colossenses 1, 16, 17 afirma isso, né? Que todas as coisas subsistem por Cristo. Hebreus 1 e 3, também uma outra referência importante que pode ser lida aqui, citada nesse ponto da aula, né? Diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, na criação, Gênesis 1, né, foi através da palavra que ele criou todas as coisas. E Hebreus 1 e 3 diz que é também pela palavra de Cristo, e a palavra que no caso é Cristo, né? A revelação divina, o Logos, né? Que João vai dizer então que no princípio era o verbo, era a palavra. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui então é muito importante, né? Teologicamente, porque existe essa diferença. Então temos a criação, temos a providência e temos o milagre. A criação, o ato inicial de Deus, né? Formando todas as coisas através da sua palavra. Disse Deus. E disse Deus, disse Deus. Então, quando Deus dizia, quando Deus falava, as coisas aconteciam. Providência é Deus sustentando, então, continuamente a sua criação, no sentido de todas as coisas subsistem nele, né? O texto, então, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E milagre é quando Deus age, então, de maneira extraordinária dentro da história. Então, o fato de ele ter criado um universo perfeito, que funciona com as suas leis, porém não impede que haja, de vez em quando, essas intervenções sobrenaturais de Deus na história. E talvez a maior das intervenções foi justamente a encarnação de Cristo. Então, o João, né, nos ilustra que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu penso que não há um exemplo maior dessa intervenção, desse milagre, do que a encarnação de Deus. Agora, um ponto, então, para fechar aqui dentro do tópico 1, o deísmo ele aceita a criação, mas ele rejeita a providência e rejeita os milagres, né? Então isso torna o deísmo algo incompatível com a fé cristã. Talvez dentro dessa escalada que nós estamos vendo aqui de aulas, né, do pragmatismo, do ateísmo, agnosticismo, então a gente poderia talvez olhar para o deísmo e achar que ele é
o que mais se aproxima, né, da fé teísta, né, da fé cristã, mas ele também só tem um terço, digamos assim, né, porque é apenas a parte da criação ali. É um Deus que criou, mas que ele não provê, um Deus que não sustenta e um Deus que não intervém. Então isso não é compatível com o cristianismo. O slide 9 aqui apresenta o nosso tópico 2, a visão bíblica de Deus. E esse é um ponto importante, porém, aqui, ainda pensando no tópico 1, que é a negação dos milagres, né? O comentarista coloca ali na revista que os deístas acreditam que se Deus intervisse no mundo, ele estaria quebrando as próprias leis naturais. Só que a visão bíblica é diferente, né? Deus é o autor das leis naturais, ele não está preso à criação. O Criador, nesse sentido aqui, ele é maior do que a criatura. O Deus Criador é maior do que o universo. Ele está fora do universo, então, portanto, ele não está preso às leis naturais. Então, é por isso que Jesus curava os enfermos, ressuscitava mortos, acalmava a tempestade, expulsava demônios, né? Então, veja, os milagres não são caprichos divinos, mas eles apontam para um reino de Deus que invade a realidade humana caída. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre o mundo espiritual e ele tem poder também sobre a morte. E aqui, professor, você pode fazer uma aplicação, né, um ponto aqui muito forte com os seus alunos, que quem para de acreditar no agir sobrenatural de Deus, lentamente começa a viver uma fé sem expectativa espiritual. Isso gera ali uma religião vazia, isso gera uma religião apenas de religiosidade, de ritual, né? Uma religião ritualística, mas uma religião sem fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé também é impossível que haja realmente salvação. Então perceba como o deísmo, como essa tentativa de tirar os milagres, essa tentativa de descrer o sobrenatural, de ler a Bíblia apenas de uma forma cientificista, né, de uma forma deísta, é algo que pode, inclusive, acarretar aqui na perda da salvação. Ainda no primeiro tópico aqui, a revista fala também no terceiro subtópico sobre a moral natural. Os deístas, então, eles acreditavam que a razão humana seria suficiente para definir o que era certo e o que era errado. Não precisamos de um padrão moral universal, né, de uma revelação bíblica. Olha tudo que a religião tem produzido por causa da Bíblia, essas guerras todas que estão acontecendo. Então a gente pode tirar a Bíblia, tirar o princípio moral bíblico e vamos procurar apenas na razão, né, apenas com a nossa própria reflexão, saber o que é certo e o que é errado. Só que a Bíblia nos mostra, a revelação nos mostra que o pecado ele afetou também a razão humana. Então não foi apenas o universo ali, né, que começou a produzir abrolhos e espinhos, né, a morte que entrou no mundo, mas a própria razão humana também foi afetada. Romanos 3 afirma que não há quem busque a Deus. Jeremias 17:9 também uma passagem importante que diz que enganoso é o coração do homem. Sem a palavra de Deus, então a moral humana ela se torna instável, ela se torna relativa, né, como a gente já viu aqui em lições anteriores, de modo que este anseio deísta, né, por encontrar uma moral racional, ele não se sustenta. Então, em resumo aqui, o tópico 1, as origens do teísmo, alguns pontos importantes aqui para serem explicados. No tópico 2, a revista trabalha, então, a visão bíblica de Deus. E aqui está uma das partes mais importantes aqui da lição, né? Reserve um tempinho aqui para destacar, que a Bíblia revela um Deus presente. Então, nós temos ali várias passagens bíblicas, vários versículos que você pode fazer a leitura aqui com os jovens, né, para enfatizar, então, essa visão bíblica de Deus. Mateus 6, por exemplo, mostra Jesus falando ali sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo, e isso destrói, né, a meu ver aqui, destrói completamente essa visão de um Deus distante, né, porque o Senhor conhece os detalhes da sua criação, ele vê, ele sustenta, ele provê, ele cuida, né, e se ele cuida, então, até das aves do céu, dos lírios do campo, quanto mais de nós, da humanidade, a coroa da criação. A maior refutação, então, ao deísmo, que eu penso que poderia, então, ser citada aqui nesse tópico 2, já mencionei antes, é João 1:14, que mostra, então, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é Deus entrando na história humana, é Deus chorando, sentindo fome, tocando pessoas, curando pessoas, né? Morrendo numa cruz pelas pessoas, mas principalmente é ressuscitando, é vencendo a morte, é vencendo a natureza humana caída e podendo, então, a partir dele, restaurar
todas as coisas. Então, o cristianismo não é apenas acreditar que Deus existe, é se relacionar com esse Deus vivo e presente. Então, algumas pessoas muitas vezes questionam, né, aonde estava Deus nesse momento, naquele momento, ao longo da história. Né? Deus, ele está o tempo todo presente conosco, mas ele também respeita as nossas próprias escolhas. Se nós escolhermos o rejeitar, né, nós vamos ter as consequências dessa rejeição. Mas quando nós escolhemos nos aproximar dele, então ele vai cada vez mais se revelando, cada vez mais ele vai nos transformando através desse relacionamento. Então aqui, professor, tem uma oportunidade para trabalhar experiências pessoais aí com seus alunos, né? Talvez você pode testemunhar, contar algo, né, onde você viu a providência divina aí na sua vida, pode abrir talvez um espaço aqui também para que os jovens comentem. Eu creio que isso reforça, né, dentro desse tópico 2, testemunhos, né, respostas de oração, tudo isso vai enfatizar essa realidade, né, para que os jovens percebam que a fé cristã não é só uma teoria, mas que ela realmente tem efeitos práticos. Ao final aqui eu vou deixar como uma sugestão, uma dinâmica, né, para você trabalhar ali dentro da metodologia da Academia de Discípulos, do Discipulado Jovem, justamente o compartilhamento de testemunhos, mas talvez aqui você já pode iniciar essa parte, né, com um testemunho seu, e já instigue os seus jovens a irem pensando, né, e no final a gente vai fazer uma dinâmica aqui, então já vai pensando aí momentos aonde você percebeu essa intervenção, essa providência divina. Tópico final, terceiro tópico, a revista fala sobre as implicações práticas, então, do deísmo aqui para a fé cristã. E aqui você pode aprofundar bastante, então, essa parte prática, né? Quando alguém acredita num Deus distante, várias coisas começam a morrer. A oração perde o sentido, a esperança enfraquece, a dependência espiritual desaparece, né? E a fé se transforma, então, em moralismo, em autoajuda. Então, você pode conectar aqui, inclusive, com algumas lições anteriores, né, que nós já trabalhamos isso aqui. Então, perceba como é atual, né, esse tema aqui do deísmo. Porque a gente vive uma geração que é justamente cercada por isso, né? O próprio evangelho, né, dentro da nossa geração, se transformou ali em discursos de coaching, de autoajuda, de autossuficiência, né? A lógica moderna vai nessa linha, né? Você consegue, acredita em você, siga o seu coração, né? Você é suficiente, do it yourself, né? Era o lema ali do movimento do punk rock, né? Faça você mesmo. Então, vê que isso vem já de muito tempo, né? Essa visão. Mas a Bíblia, ela é enfática, né? Sem mim, nada podereis fazer. Isso é Jesus falando. Então, o Evangelho ele não ensina autossuficiência. O Evangelho ensina dependência de Deus. Inclusive, se nós observarmos, né, biblicamente, a autossuficiência é a raiz do discurso da serpente lá no Jardim do Éden. Quando ela diz ali, né, vocês serão como deuses, então abrir-se-ão os olhos de vocês, vocês conhecerão o bem e o mal, vocês vão ser autossuficientes, vocês não vão mais depender de Deus dizendo o que é certo e o que é errado, né? Vocês vão ser independentes, autônomos, livres. Então, hoje ainda há esse anseio dentro do ser humano, dessa autossuficiência. E aqui, professor, né, pode aprofundar também nesse sentido, que muita gente acredita num Deus bíblico, na teoria, mas vive como se fosse um deísta, então, aqui na prática. Né? Então, um tópico final aqui muito importante com essas implicações práticas. E aqui eu creio que a gente pode, então, conectar com a metodologia dos microgrupos de ação aqui da Academia de Discípulos, porque o discipulado, ele é algo que, a meu ver, ele combate o deísmo de forma prática, né, de uma forma, aliás, o combate o deísmo prático, né, de uma forma muito prática, de uma forma muito forte. Quando os jovens se reúnem, né, nos pequenos grupos, e aí eles oram juntos, eles compartilham testemunhos, né, trocam experiências, cuidam uns dos outros, né, começam a se conhecer, então, dentro do seu microgrupo, as suas necessidades, as suas batalhas. Então, tudo isso vai reforçando esse agir de Deus. Quando você está sozinho, muitas vezes, você nunca está sozinho, né? Você está sempre cercado pela cultura, e essa cultura é uma cultura ateísta, uma cultura deísta, uma cultura que tira o sobrenatural. Então, muitas vezes, você vai fechando os olhos para isso, você vai perdendo essa sensibilidade espiritual. E quando você está ali convivendo com pessoas que têm a mesma fé e que compartilham essas experiências, então os jovens começam a perceber o agir de Deus no cotidiano, vão aprendendo essa dependência espiritual e desenvolvem, então, uma fé mais viva. Então, uma dinâmica muito simples que você pode fazer aqui
aproveitando então a metodologia, né, dos microgrupos de ação. Para quem não lembra, né, então você vai formar grupos de 3 a 5 jovens e vai colocar uma pergunta. Hoje, no caso aqui, eu sugiro 2 perguntas aqui para que eles discutam em poucos minutos, né? A ideia do microgrupo é justamente para que consigam todos participar ao mesmo tempo, dentro do seu microgrupo, sem demandar muito tempo. Primeira pergunta, você pode propor para dizer assim, qual situação você percebeu claramente o cuidado, a provisão ou a direção de Deus em sua vida. Então, ele vai testemunhar ali para aqueles 3 a 5 jovens do seu microgrupo. Então, cada participante compartilha ali o seu testemunho de forma breve, e o objetivo dessa parte é mostrar, então, na prática, que o Deus da Bíblia não é um Deus distante, mas é um Deus presente, que está nos pequenos detalhes, né? Continua agindo, respondendo, direcionando e cuidando dos seus filhos. Depois que eles compartilharam isso, em 2 a 3 minutos, você faz a segunda pergunta. Agora vocês vão responder aí, refletir. Se Deus continua agindo hoje, quem precisa ouvir isso essa semana? Esses testemunhos que vocês compartilharam, né? Para quem vocês gostariam de contar isso? Então, se deixa eles conversarem ali mais 1 minuto ou 2, para eles compartilhar um pouquinho da sua realidade, né? Onde eles estudam, onde eles trabalham, talvez dentro da família, né? Então, cada microgrupo vai conseguir chegar ali a um hall de pessoas, né? As quais eles talvez sintam que seria importante eles compartilharem esse agir de Deus. E aí, a parte final, então, dessa dinâmica, você pede para que cada microgrupo planeje uma estratégia para levar esses testemunhos para essas pessoas, então, que eles pensaram ali na segunda pergunta. Então, algo bem simples, algo bem prático. Você pode, inclusive, recomendar aqui, mais uma vez, o uso, né, da metodologia aqui das metas SMART, está aparecendo aqui na tela, né? Então, um combinado aqui que seja específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo definido, né, baseado em tempo. Então, por exemplo, eles podem ter testemunhado ali, digamos, 3 testemunhos, e aí eles podem escolher um daqueles testemunhos para ser o testemunho que todas as pessoas do grupo vão levar para alguém. E aí eles definem uma quantidade de pessoas, né, com base nessa pergunta 2. Então, vamos falar lá na escola, onde a gente sentiu que tem essa necessidade. Então, vamos falar para 3 colegas de classe esse testemunho aqui, que a gente achou marcante, importante, para mostrar como Deus continua agindo, né? Então, durante a semana, vamos fazer isso. Então, pode ser um exemplo aí. Outra possibilidade, a gente chegou à conclusão de que são nas redes sociais, né, que tem muitas pessoas, a cultura está contaminada por essa visão de que Deus não age, que Deus não existe. Então, a gente vai se comprometer nessa semana a fazer 3 publicações, compartilhando esses testemunhos aqui nas nossas redes sociais, no nosso status, no nosso stories, enfim. Então, veja, coisas simples, né, coisas práticas ali do cotidiano que você pode sugerir aqui, indicar para eles. Mas, lembrando sempre, a ideia das estratégias aqui na metodologia SMART é que você deixe um tempo para que eles próprios elaborem as suas metas, os seus combinados. Quando o professor impõe algo, né, sugere algo, muitas vezes ele até é acatado, mas sem muito empenho, né, por parte do jovem. Agora, quando o próprio jovem, né, quando o próprio microgrupo cria o seu combinado, então gera ali entre eles esse compromisso, né, de eles colocar em prática aquilo. Então, algumas sugestões também que você pode dar ali, fazer visita, né, visitar, telefonar para alguém que talvez está passando por dificuldades, né, alguém que não está talvez frequentando ali as aulas da escola dominical, enfim, convidar um amigo, né, para estar na próxima aula, no próximo culto, orar durante a semana por alguma pessoa específica, né? Importante também a força, o poder da oração. Então, sugestões, né, que você pode trabalhar aqui com seus jovens. Importante sempre, na próxima aula, né, lembre de reservar ali alguns minutos para que os grupos comentem, para que os grupos compartilhem como é que foi a tarefa dessa semana. Então, se você for também o professor ou o líder aí da próxima aula, né, deixe um tempinho ali já logo no início da aula, talvez, para que eles compartilhem. Semana passada falamos do deísmo, nos comprometemos a fazer isso, né, e aí você abre espaço ali para que eles contem. Tudo isso ajuda, então, a fortalecer essa parte prática da aula, né? Isso evita, então, que a aula da EBD se transforme só em um conhecimento teórico, né? Mas algo prático, né? Os alunos saem aqui da sala de aula praticando aquilo que eles estudaram, né? Testemunhando que Deus continua vivo, que Deus continua presente e atuante na história. Queridos, esse é a nossa sugestão de hoje. Reforço mais uma vez, deixo aqui na área de comentários o link para você acessar os slides, né, caso você queira baixar eles aí, editar.
Deixo também aqui a lista de redes sociais, de cursos, né? Então, clique nos links ali, conheça o nosso trabalho, se aprofunde e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e no seu ministério. Que Deus em Cristo abençoe. Se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo.